irmãos, muito boa noite. Estou imensamente feliz por estar retornando a essa casa mais uma vez, né? Segunda vez que a gente vem aqui. E assim, uma recepção maravilhosa, né? Uma harmonização da nossa irmã Norimar, fantástica, né? Que a mãe as vibrações nos acalma, né? Nos sintoniza com as vibrações mais altas. Minha irmã, para a senhora que está vindo pela primeira vez, depois do estudo, depois da nossa palestra, se a senhora quiser tirar alguma dúvida, nós estamos aqui inteiramente ao dispor, tá? Então, assim, hoje nós vamos discorrer um pouco a respeito da história da humanidade, da história da Bíblia. Nós tomamos como base o livro do Severino Celestino, que é um doutor em um aprofundamento muito grande a respeito do estudo da Bíblia, dos Hebreus, enfim, ele é assim um bam nesse campo. E a gente peguei esse livro dele e assim, é um livro fantástico, principalmente para quem é expositor, para quem apresenta estudo, tem uma base assim muito profunda, muito interessante. E a gente tirou bastante coisa desse livro que a gente vai abordar durante o nosso estudo. Então, a gente vai começar falando. Essa aqui é uma fala do Espírito de Verdade. E ele fala assim: eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Espírito de Verdade. Então, eu me apoiei um pouco nessa palavra, restabelecer. E como a gente vai falar um pouco sobre os hebreus, sobre os gregos, né, que a gente foi pesquisar a respeito das traduções, né, das Bíblias, das buscas, né, para a confecção das Bíblias, que várias religiões, que várias denominações religiosas fizeram. Então, a gente não teve como não dar um mergulho para a gente se apoiar, né, de onde que veio toda essa busca para a formação das Bíblias. E aí, um tema que está muito atual, quando ele fala desse restabelecida, um tema que está muito atual no momento, a respeito das guerras. Né? Nós estamos vendo, né, muitas guerras acontecendo. E aí, quando o Espírito de Verdade fala de restabelecer todas as coisas na Terra, aí a gente para e pensa, como restabelecer com tantas guerras acontecendo, né? Então, a gente parece meio um paradoxo, né? Restabelecer, a gente pensa que é coisas boas, né? Coisas que estão vindo. E aí as guerras? Então, a gente foi pesquisar um pouco, nós pegamos basicamente as guerras do Oriente, que tem a ver com o nosso tema, né, dos hebreus, dos judeus, enfim, aquela região ali. E aí, hoje, uma das piores guerras que está acontecendo no momento é a guerra dos Estados Unidos com o Irã. E aí a gente foi procurar saber um pouco de quem eram os iranianos, quem foram esse povo no passado. E aí, pesquisando, que hoje a gente tem um farto material na internet, o Google, a IA, fornece para a gente, quem gosta de pesquisar, quem gosta de se aprofundar, é um campo maravilhoso. Assim, tem de tudo, né? Mas assim, quando a gente sabe pesquisar, quando a gente faz uma busca sincera dentro de um proveito, é muito útil. E aí, eu acabei descobrindo que os iranianos, eles foram, no passado, os persas. E os persas é um povo muito antigo. Os persas, os sumérios, eles são um povo muito antigo.
E aí eu consegui uma coisa bem interessante que fala assim: os persas é uma cultura que se formou 1000 anos antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Cristo, eles começaram a formar o seu povo. E no século VI, ou seja, 400 anos depois, já era uma das nações maiores e mais bem organizadas daquela época. Então, eles foram um dos primeiros povos a se organizar como sociedade. E em 1935, eles se modificaram, né, passaram de Persa para Irã. Que Irã significa terra dos arianos. E a gente sabe, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala muito claramente que os arianos foram um dos povos que encarnaram na Terra, contribuindo imensamente para a formação do povo aqui na Terra. Então, nós tivemos os arianos, nós tivemos os capelinos, nós tivemos os Anunnakis. Então, assim, a Terra sofreu uma enxertia de povos de extraterrestres, né, muito grande, e os iranianos foram um desses povos. E a história dos persas é uma história muito marcada por guerras, por violência, né? E a gente vê hoje, né, que aquela região de um todo é uma região que estão sempre, né, com esse problema da guerra, sempre se ajustando. E aí, quando a gente pegou, né, restabelecida, a gente tentou fazer uma comparação, porque dessas guerras nesse momento, se o objetivo maior da espiritualidade é restabelecer a paz na Terra, né? E aí a gente esbarrou numa informação muito interessante, que as maiores revoluções que ocorreram na Terra foram em cima das guerras. Então nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, né, cultural, tudo isso foram acontecendo em cima das guerras. E as guerras acabam, elas são ruins, a gente não está aqui fazendo apologia das guerras, é uma coisa terrível. A questão 742 do Livro dos Espíritos fala que as guerras são movidas porque ainda somos espíritos inferiores. Então, é assim uma coisa terrível, né? Irmão destruindo irmão, mas ela, no fundo, as guerras, ela traz uma coisa positiva, que é a transformação da humanidade. Então, a gente pode ver, fazendo uma comparação, o Japão, por exemplo, né, depois da guerra, né, o Japão foi completamente arrasado pelos Estados Unidos na guerra, e o Japão, 50 anos depois, o Japão surge como uma das potências tecnológicas, né, e financeira. Hoje o Japão é uma das maiores economias do mundo. E detalhe, surgiu depois de ser completamente arrasado depois das guerras. Então, a gente vê como se dá a evolução na Terra. As transformações na Terra, elas se dão através das guerras. Muitas guerras já aconteceram, assim, o nosso passado é de muitas guerras. E aí uma coisa que eu pesquisei, que eu achei muito interessante, que eu pesquisei assim, qual é a nação que mais cresce no cristianismo? E pasmem, o que me apareceu foi o Irã. Então, não que esse crescimento do cristianismo se dê pela quantidade, mas se dá pelo percentual que vem a cada ano dobrando. E aí eu fiquei analisando que, se o objetivo é restabelecer a ordem, a paz no mundo, né, esses espíritos que lá estão perdendo suas vidas, passando pelo sofrimento, passando pela dor, eles têm um objetivo, que é o da evolução. E aí, quando a gente sabe, né,
que Jesus é o governador da terra e que todos os povos são seus irmãos e todos estão fadados ao crescimento, à evolução, ao progresso, nossos irmãos iranianos também não poderiam ser deixados de lado. Então, o que a gente vê que parece o caos, no fundo, ele tem um objetivo que é a transformação daquele povo. E aí, indo um pouquinho mais fundo, eu encontrei essas informações. Irã, cultura fechada e resistente à influência ocidental. Toda influência externa é combatida com rigor, principalmente no campo da religião. Porque, assim, existe a parte governamental, né, e a parte do povo. Então, quando a gente vê aquele contraste do povo brigando contra o governo, é mais ou menos isso, que a liderança, eles seguem um rito, né, que é do Islã, que é antigo, e o povo já estão se abrindo para as novas mudanças, para as novas transformações. Então, é onde ocorre aquele conflito que a gente também tem acompanhado. E é aí que ocorre esse restabelecimento, né? Então, assim, hoje nós estamos vendo um país completamente sendo destruído, mas a gente sabe, né, por experiências de vivências de outros países, a gente sabe que essa nação vai dar a volta por cima, vai ressurgir com um novo objetivo, com um novo ideal. Então, dando continuidade, a reencarnação é conhecida e divulgada desde a antiguidade, pelos hindus na Ásia, pelos egípcios na África, pelos hebreus no Oriente e pelos gregos e romanos na Europa, e na França antiga pelos druidas. Embora o entendimento não fosse muito claro, pois muitos acreditavam na ressurreição. Esse entendimento não muito claro a respeito da reencarnação se dava porque era uma época em que o povo não tinha muito conhecimento, não tinha um conhecimento muito profundo, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas tinham oportunidade de desenvolver no estudo, enfim. Então, havia uma certa confusão a respeito de ressurreição e a respeito de encarnação. Então, a encarnação é um dos maiores atos de misericórdia do nosso Pai, pois permite o ser recomeçar sempre que precisar. Então, esses irmãos, né, que a gente está falando, embora não acreditem na reencarnação, eles também estão passando pelo processo, resgatando as suas faltas, talvez, de vidas passadas, como eram os persas, como eram outros povos, e também estão na fileira da evolução, na fileira do crescimento. Então, assim, a gente às vezes fica chocado, é a morte, né, é o fim, mas assim, a doutrina nos ensina que a morte não é o fim. Não é isso que a gente estuda? Não é isso que a gente aprende? A morte nada mais é do que uma etapa que a gente cumpre em nossa existência. Né? Então, assim como a gente troca de roupa todo dia, a morte nada mais é do que a troca pelo corpo físico. Hoje a gente perde esse, amanhã a gente ganha um outro. Amanhã a gente troca o outro e ganha um terceiro. E assim vai até a gente atingir um nível mais elevado, um pouco diferente desse que nós estamos vivendo hoje, porque a gente ainda vê que ainda estamos lidando com as guerras. Então vamos lá. A reencarnação sempre foi motivo de muita discussão entre os segmentos religiosos no mundo, seja por ideologia ou falta de entendimento, mas fato é que ela não vai deixar de existir porque muitos não acreditam. Então, é muito importante a gente frisar, principalmente para a nossa irmã que está vindo aqui pela primeira vez, que a doutrina espírita não é uma religião. A doutrina espírita é uma filosofia de vida. Ela estuda, se apoia na filosofia, na ciência
e acaba explicando a religião. Então, assim, e uma das coisas que a gente prega e ensina é que a gente não faz proselitismo. Então, assim, no começo, o Jorge leu a página e ela falava exatamente disso, né? Da liberdade que a gente tem de entender os nossos irmãos, então, de entender que talvez uma denominação religiosa não acredite nas coisas que a gente acredita, talvez não esteja trazendo para o seu meio a ciência, que é um dos pilares da nossa doutrina, que é a ciência. Então, assim, a ciência apoiada com a filosofia e a religião, ela constitui o tripé da doutrina espírita. Então, a reencarnação, ela é um ato de justiça de Deus, uma bondade divina que Deus tem para com cada um de nós, que nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros toda vez que a gente erra. Então, assim, todos, como dizia Jesus, não fica uma ovelha no aprisco que o pastor não vai atrás, ou seja, não fica um irmão, mesmo aqueles que estão lá no Oriente, provocando a guerra, outros que já fizeram coisas muito piores, a eles também é dado a oportunidade do crescimento e da felicidade. Um dia nós tornaremos anjos. Essa é uma das fatalidades que a gente sabe que tem, porque no resto tudo é relativo, né? Mas assim, conquistarmos um dia a angelitude, todos nós conquistaremos. E isso vale para nós que somos espíritas, isso vale para o irmão mais endurecido, com o coração mais endurecido, a ele também vai ser dada a oportunidade do crescimento, a oportunidade da angelitude. Vai passar por um caminho mais tortuoso, mais doloroso, mas a ele também é dado. Então não fica ninguém, não fica uma ovelha no aprisco que o pastor, que é Jesus, não vá atrás. Então, a Bíblia está cheia de provas da reencarnação, bastando para isso ligeira pesquisa e um estudo mais sério. Então, muitas pessoas, né, muitos irmãos, às vezes falam, né, que a reencarnação não está na Bíblia. Isso não é verdade, isso é uma informação de quem talvez não tenha estudado profundamente a Bíblia. Então, tem uma passagem de Jesus com Nicodemos, que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém vai herdar o reino dos céus se não nascer de novo. E aí, como a gente estava falando sobre reencarnação e ressurreição, Nicodemos também não entendeu muito essa fala de Jesus, porque ele chega para Jesus e fala: mestre, como eu posso nascer de novo? Acaso terei que voltar ao ventre da minha mãe? E aí muitos segmentos religiosos dão uma explicação que é para nascer do Espírito, que é para nascer do batismo e tal, mas Jesus foi muito claro: nascer de novo, ou seja, o que nasce, que continua a sua trajetória é o Espírito, não é o corpo. Né? Nicodemos não entendeu isso, né? Só mais tarde, né, com aprofundamento, foi que ele passou a entender. Então, tem aquela outra passagem também de Elias, né, que os apóstolos, Jesus pergunta para os apóstolos, né, os apóstolos perguntam para Jesus, né, quem era o Elias, porque o Elias tinha vindo cerca de 900 anos antes de Jesus. E aí, quando Jesus vem, né, já tinha muito tempo que ele tinha vindo, e os profetas sempre anunciavam que o Elias voltaria. E aí os apóstolos perguntam para Jesus: mestre, e os profetas diziam que Elias voltaria e tal? E Jesus fala: em verdade vos digo que o Elias já veio e já foi. E todos entenderam que ele falava de João Batista. Então, João Batista nada mais era do que a encarnação de Elias. Então, isso é mais um fato de encarnação que tem na Bíblia. E tem muitos outros. Quando a gente começa estudando, se aprofundando, a gente vai encontrando vários pontos na Bíblia que fala sobre a encarnação, a reencarnação. Mas todos podem compreender isso a respeito da reencarnação? Não, nem todos compreendem isso. Dado o entendimento, dada a compreensão, dado o ensino religioso, nem todos podem compreender isso. Até porque muitas traduções foram feitas de acordo com suas conveniências.
e com aquilo que acreditava. Essa questão da tradução da Bíblia, nós vamos mergulhar um pouco mais fundo, porque ela assim, um ponto crucial para que a gente possa entender a encarnação na Bíblia, que é o tema da nossa palestra de hoje, nosso estudo. A gente vai mergulhar bastante sobre isso, tem um material bem interessante mais na frente. A Torá era um texto sagrado de onde muitas Bíblias foram buscar as suas traduções, a sua formação. E ele fala, a Torá é o texto mais sagrado do judaísmo, composto pelos 5 primeiros livros. Também é um Pentateuco, como a doutrina espírita. A doutrina espírita tem seu Pentateuco, a Torá também tinha o dela. Escrito por Moisés no Monte Sinai. Então, eu poderia até ter trazido no hebraico o nome desses 5 livros, mas o hebraico ele não tem as vogais, então é muito complicado a gente falar aqueles nomes. E aí eu acabei trazendo já na tradução grega, porque as Bíblias se deram assim, a primeira Bíblia foi escrita em hebraico, foi traduzida para o grego e depois para o latim. A gente também vai falar mais a respeito disso. Então, no judaísmo, a Bíblia do judaísmo era a Torá. Só que não é somente a Torá. Ela era a Torá, a Tanakh e o Talmud. A gente vai falar sobre os 3. O Tanakh é a Bíblia hebraica que contém os 5 livros da Torá, mais outros 19, totalizando assim 24 livros. Nela está contida todos os preceitos do ensinamento hebraico. Então, Moisés, quando no Monte Sinai, quando ele escreve os 5 livros, esses 5 livros são a base da Bíblia do judaísmo, que é a Torá. E esses 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. São os 5 livros. Essa já é uma tradução do hebraico para o grego. Esses nomes quem deram foram os gregos. Então, são os 5 livros. E aí, eles acabam acrescentando mais 24 livros, formando, assim, a Bíblia dos hebreus. E aí, o Talmud, para que a gente possa entender, o Talmud era um vasto compêndio de comentários rabínicos, leis éticas e lendas sobre a Torá, registrando assim a Torá oral, servindo como um guia prático, um alicerce para a vida judaica. Então, o que acontecia? De novo, a gente vai voltar lá. Esse povo era um povo que não tinha muita instrução. Então, pegar os 5 livros da Torá para ler, para estudar, para eles era muito difícil. Então, o que eles fizeram? Os rabinos acabaram criando mais esses dois livros, a Tanakh e o Talmud. Então, a Tanakh são mais os 19 livros, né, completando 24, e o Talmud é um compêndio, um comentário que eles fizeram, facilitando o entendimento para aquele povo, porque eles ler e entender era difícil. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um compêndio, um comentário. Perdão que andou o negócio aqui. Eles fizeram um comentário, um entendimento e publicaram isso para que aquele povo pudesse entender as leis como realmente elas eram. E aí, essa é a Bíblia, a primeira Bíblia, né, escrita por Moisés e desenvolvida pelos rabinos, e aí é dela que depois foi passada para outros segmentos que começaram pesquisando nela a formação das Bíblias atuais que a gente tem hoje. Nós vamos falar mais profundamente a respeito disso também. Então, para a gente entender, essa era a Torá, a Bíblia dos hebreus, né, que tinha um acréscimo, né, do Tanakh e do Talmud. Esses três compêndios formavam a Bíblia que eles têm. Então, hermenêutica e exegese, eu achei muito interessante isso aqui, porque esses princípios de entendimento, eles precisam, para que pudessem entender
o que aquela Bíblia, escrita naquela época, com aquela linguagem, pudesse ser traduzida para os nossos dias, desenvolveram dois termos muito interessantes, que foi a hermenêutica e a exegese. Hermenêutica e exegese são dois princípios ocidentais utilizados pelos teólogos como meio de entendimento da mensagem bíblica. Hermenêutica significa o que está escrito, sentido literal. Exegese é o significado moral e espiritual do texto. Então, eu citei dois exemplos aqui para a gente explicar um pouquinho. Na hermenêutica, a gente pega a passagem que Jesus fala, vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu olho. Se não for aos olhos da exegese, a gente não consegue entender o que essa mensagem queria dizer. Por quê? Como a hermenêutica é o sentido literal da palavra, como é que eu vou entender, né, o Jorge, né, eu falar, olha, eu não vejo o cisco no meu olho, mas não vejo uma tora no olho do Jorge. Como é que eu posso imaginar uma tora dentro do olho dele? Essa é a hermenêutica. A exegese, ela traz uma tradução, um entendimento do que essa fala queria dizer. Né? Então, na verdade, essa era uma das palavras que Jesus usava muito, era a questão da hipocrisia. Né? Que, ou seja, eu não vejo um cisco no meu olho, não vejo, como é que é? Ver o cisco no olho do outro, né? Mas não ver uma tora no meu olho. Então, assim, é o sentido da gente ver no outro aquilo que a gente não consegue ver na gente. E Jesus falava que esse termo, ele usou muito esse termo chamado de hipocrisia, né? Então, parábola dos talentos, a mesma coisa. O que Jesus queria dizer com os talentos? O que eram os talentos? Né? Então, a gente poderia entender que os talentos que Jesus estava dizendo eram os dons que cada um de nós nasce, né? Porque a gente desenvolve a respeito das vidas sucessivas, né? Numa encarnação eu desenvolvo um talento numa profissão, na outra eu desenvolvo outro, e assim, e esses talentos que a gente vai desenvolvendo, a gente não perde, a gente acumula ele ao longo das experiências. Então, e tem uma outra posição também do talento muito interessante. O talento naquela época era um dinheiro, era uma espécie de moeda. E era muito interessante que, esse foi até inclusive um objeto de um estudo, outro estudo que eu fiz, que os dinheiros daquela época era dinheiro, ceitil, dracna e talentos. E nessa sequência, ceitil, dracna e talento, o ceitil era algo em torno de 20 centavos. Dracma era mais ou menos R$50. E aí, quando Jesus fala do talento, né? Jesus fala do talento, o talento que Deus dá para cada um de nós, o valor dessa moeda naquela época era de mais ou menos hoje, no nosso valor, R$300 mil. Então, o que Jesus queria dizer? Que o dom que Deus dava para cada um de nós valia muito. Era uma coisa assim, fantástica, e que a gente deveria valorizar, valorizar muito. Então, a parábola da figueira que secou, que isso também é uma outra, há que se ter extraído aí um outro entendimento, porque em hipótese nenhuma Jesus ia secar uma árvore, né? A própria parábola fala que Jesus chegou embaixo da figueira, que não era época de fruto, fala isso lá na parábola. Então, se não era época de fruto, por que Jesus ia procurar fruto naquela árvore? Né? Então, é mais um entendimento também que a gente precisa extrair à luz da exegese, né? Porque se você seguir na hermenêutica, você vai entender que aquela árvore não prestava, Jesus foi lá e secou. Mas Jesus era incapaz de fazer mal, né? E assim, se aquela árvore não dava fruto, ela dava sombra, ela servia de abrigo para os pássaros, ela tinha utilidade na natureza, e Jesus, em hipótese alguma, ia secar aquilo. O que Jesus falava era que aquilo que não serve, que não produz, que não tem uma existência positiva, é passível de ser exterminado, mas no sentido figurado,
né? Então, era se extrair, né, à luz da exegese, o significado dessa fala de Jesus. E aí, a tradução da Bíblia para o Ocidente, ela, segundo o Severino Celestino, ela se dá como uma torre de Babel, porque quando foram traduzidas, né, quando foram feitas as traduções, e ela chegou no latim, vários segmentos religiosos foram em busca da confecção, da elaboração das suas Bíblias. E aí, ele fala que foi uma verdadeira torre de Babel. Começaram com os gregos, que já começaram mudando lá do hebraico, né, o nome dos livros, e seguiu-se por aí. Então, para que a gente possa entender um pouco de como se deu essas traduções, essas buscas nos textos originais, ele traz uma questão muito interessante, que ele traz uma comparação, e ele traz várias Bíblias que fizeram as suas traduções apoiado nesses textos. Então, ele pega a seguinte frase: o ensinamento de Yahvé, Deus, né, é perfeito, faz o Espírito voltar. Ou seja, faz com que o Espírito volte. E isso está lá nos compêndios, lá nos textos hebraicos. E aí vem a primeira tradução. João Ferreira de Almeida, Bíblia Protestante, Sociedade Bíblica do Brasil. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, já não tem mais nada falando, faz o Espírito voltar. Né? Já sofreu uma mudança aí. E aí, vamos lá. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma, a ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Bíblia Católica, edição Ave Maria. Também não fala. Não fala da volta do Espírito. Continuemos. Sim, a lei do Senhor é sem defeito. Ela reconforta a alma, segura o testemunho do Senhor, torna sábio os simples. Bíblia, Mensagem de Deus, edição Loyola, 1889. Também já não fala nada da volta do Espírito. Continuemos. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve nossas almas, as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Olha quantas palavras entraram nessa fala aí, que atrás foram apenas umas 8 palavras, né? Então, olha só quantas palavras eles acrescentaram nessa tradução aí. Bíblia Viva, editora Mundo Cristão de São Paulo. A lei do Senhor é imaculada, converte as almas. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos pequeninos. Bíblia Sagrada, tradução direta da Vulgata por Antônio Pereira Figueiredo, Lisboa, em Portugal. De novo, também foi alterado os textos. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. Essa foi a única tradução que eu encontrei que se aproximou da original. Então, quando ele fala, né, faz a vida voltar, né, o testemunho de Yahvé é firme, torna sábios os simples. Essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, foi a que mais se aproximou do texto original, do que estava realmente contido no texto original. E aí, a última, a lei do Senhor é perfeita, ela dá vida, a lei do Senhor é segura, torna perspicaz o simples. Bíblia, tradução ecumênica, edição Loyola, 1994. Então, a gente vê o quanto os textos foram alterados através das traduções. Então, quando a gente falou lá atrás, por conveniência, né, porque alguém achou que aquele texto não cabia naquela doutrina, naquela religião que ele estava criando, então, assim, moldou-se o texto, criou-se o texto colocado na Bíblia de acordo com aquilo que ele estava entendendo, de acordo com aquilo que ele pretendia. Mas, assim, não seguiu fielmente os textos, os conteúdos dos textos que continham nos textos. E aí, a Vulgata de São Jerônimo. São Jerônimo recebe do Papa Dámaso I a incumbência
de fazer uma tradução, porque as traduções da Bíblia davam muito pano para manga, né? Então, assim, já nessa época havia muita incompreensão, não era entendido, não era compreendido. E aí o Papa Dámaso determina a São Jerônimo, em 384, a Igreja determina que São Jerônimo faça a tradução definitiva da Bíblia para as demais línguas, e a partir daí seria considerada a única aceita pela Igreja. E aí, essa história de São Jerônimo, ela acaba que o Papa coloca São Jerônimo numa sinuca de bico. Por quê? Porque já tinham 384 anos que os ensinamentos das Bíblias já estavam disseminados no meio do povo. E aí, como assim São Jerônimo ia criar uma nova lei, uma nova Bíblia, né, e apagar tudo aquilo que tinha sido pregado ao longo do tempo? E aí, São Jerônimo, que percebendo, né, o que ia acontecer, ele faz o seguinte questionamento para o Papa. E aí ele fala assim: da velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras, que estão dispersos por todo o mundo. E como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância um mundo já envelhecido. Então, São Jerônimo percebe aí, né, que o que o Papa pedia para ele, né, era uma avaliação, né, e uma mudança, e era uma cilada, e ele percebe isso, né, e aí ele fala para o Papa: ó, se é o senhor que está me pedindo, eu vou na sua ordem, na sua determinação. Agora, me tornar juiz de mudar tudo que já foi pregado ao longo do tempo, né, de modificar, pessoas acreditam fielmente no que está escrito, e agora o senhor me chama e pede para mudar isso tudo? E aí ele continua: qual de fato o sábio, e mesmo o ignorante, que desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Então, ele passa, né, para o Papa a posição dele, né, que ele com certeza ia ser atacado, né, ia ser chamado de sabe-se lá, né? Por quê? Porque estava trazendo o seu ponto de vista diferente daquele que já existia. E aí, finalizando, ele fala assim: um duplo motivo me consola desta acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. E segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivesse elas por si a aprovação dos maus. Então, ele se apoia, né, nessas duas vertentes, né? Uma que era a determinação do Papa e outro que o que ele ia dizer era coerente. Então, cabia àqueles que o criticariam, possivelmente, né, fazer uma análise, fazer um mergulho, e se ele estava imbuído de boas intenções, né, e se ele estava querendo fazer o melhor, não tinha por que temer, porque com certeza, e aí já trazendo para a doutrina espírita, a espiritualidade o iria assessorar, o iria amparar, né? Então, essa é a Vulgata de São Jerônimo, né? E aí, a partir daí, o Papa determina que a Bíblia ela não sofresse mais nenhuma mudança, que passaria todas as outras, né, religiões do futuro, iriam, né, se apoiar nessa versão
aí deixada por São Jerônimo e pelo Papa Damos I. Então, meus irmãos, a gente vê, né, como que a Bíblia ela sofre alteração ao longo do tempo. Então, assim, pesquisar, traduzir, trazer um conceito antigo era muito complexo, era muito complicado. E muitos daqueles que editaram, que fizeram, que trouxeram Bíblias para suas denominações religiosas, eles não fizeram esse mergulho profundo como Severino Celestino faz. Severino Celestino faz um estudo muito profundo a esse respeito. Ele fez faculdade, ele fez doutorado, ele fez tudo para entender essa linha de compreensão do que era aqueles ensinamentos deixados ao longo do tempo pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento de Jesus, para que trouxesse uma linha racional que pudesse ser entendida e aplicada por nós. Então, na luz da exegese, quando Jesus contava alguma fala, algum ensinamento, que deixava algum ensinamento, tinha todo um contexto que precisaria ser avaliado daquele momento. Então, dependia, à luz da exegese, dependia de para quem Jesus estava falando, em que momento Jesus estava contando aquela história, porque quando Jesus estava reunido com os pescadores, ele falava coisas que os pescadores pudessem entender. Quando ele estava reunido no seio das famílias, das mulheres, ele falava coisas que aquelas pessoas pudessem entender. Por quê? Porque era muito difícil aquele povo entender, porque não tinha grandes esclarecimentos como é hoje. Então, assim, todos esses ensinamentos deixados por Jesus, tinha a necessidade de fazer um mergulho profundo em que momento Jesus disse aquilo. E não você pegar, o Severino Celestino fala que quando você segue pela hermenêutica, que é o que está escrito, é um absurdo tremendo que você comete, porque você não faz a análise do momento. Em que momento Jesus falou aquilo, qual era o tempo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, no nosso meio aqui, se você falar assim, está ventando muito, né? Nós temos vários tipos de vento. Então, nós temos o vento do mês de agosto, que é um vento ácido, que é o nordeste, que é aquele vento insistente que rola muito tempo. Então, a gente tem, no verão, quase já não venta. Então, quando eu falo está ventando muito, você tem que entender em que momento eu estou falando daquele vento. Porque, sabendo disso, você vai saber se era um período de inverno ou um período de verão. Então, muitas das falas de Jesus não foram seguidos esses conceitos, e assim, muita gente às vezes fala coisa, tem muita coisa pregada, ensinada por aí, que não condiz com a realidade quando Jesus ensinava. Então, quando Jesus fala, por exemplo, tem uma fala dele muito interessante, que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. A doutrina espírita, os espíritos vem trazendo para a gente que a palavra camelo, naquela época, ela tinha vários significados. Ela significava cabo, ela significava corda, ela significava barbante, e ela significava aquelas portinhas estreitas, muito comum no Oriente. Eram a mesma palavra que designava tudo isso. Camelo, corda, barbante, cabo e aquela portinha estreita. Então, à luz da exegese, como é que Jesus, você vai entender, né, à luz da hermenêutica, como é que você vai entender que Jesus falava que você vai querer empurrar um camelo no fundo da agulha? À luz da hermenêutica não faz sentido. Mas à luz da exegese, você extrai o que Jesus queria dizer com aquele momento. Né? Será que Jesus estava falando de um camelo? Será que Jesus estava falando de uma porta estreita? Ou será que Jesus estava falando de um barbante? Então, essa pescar isso, pensar isso e trazer como forma de entendimento é fundamental para que a gente possa entender os ensinamentos de Jesus. Então, pegar as coisas num grosso modo, né, é muito complicado, porque quem vai passar para frente, você vai acabar ensinando. Né? E uma das coisas que a doutrina espírita toma muito cuidado nesse sentido,
Kardec mesmo falou que a doutrina tem que estar apoiada com a ciência. Se o que a doutrina disser não bater com a ciência, que fique com a ciência. Né? Então, porque a ciência, por enquanto, no nosso meio, está sendo provado por A mais B. Né? A religião, as verdades, como a gente fala, né? As verdades, elas são transitórias. Hoje eu acredito numa fábula, num conceito, né? Mas, assim, dependendo do meu nível de entendimento. Então, quando a gente era criança, os pais, a gente não contavam histórias para a gente, história da carrocinha, de fábulas, aquilo. O que aquele momento trazia? Enriquecimento para aquele momento em que a gente estava. Na própria religião também existiu isso. Então, quando a gente começa a despertar para esse sentido da religião, o que eles falam para a gente? Que lá na Gênesis, né, existia um homem, Adão e Eva, que tiveram 2 filhos. Por um momento, esses ensinamentos, eles nos preencheram. Por um momento, esses ensinamentos nos satisfizeram. Então, lá nos Hebreus, eles também tiveram os seus momentos, vamos dizer assim, desse momento de fantasia, né? Desse momento dessa falácia. Né? Então, eles até dizem que a Torá foi escrita antes do mundo, que Deus conversava com a Torá, e a Torá falava para Deus, olha, Senhor, faz isso, ou faz aquilo. Então, quando eles escrevem o Talmud, era numa tentativa de explicar que essa fala fantasiosa, ela não correspondia com a verdade. Como hoje nós já entendemos que também não faz sentido os primeiros homens da Terra terem sido Adão e Eva, porque os primeiros filhos de Adão e Eva foram homens. E homem, e aí a Bíblia ainda fala mais, que um homem viajou e chegou num lugar distante, encontrou uma mulher. Como assim? Eles não eram os primeiros? Então a gente já começa a ver aí um ponto de incoerência que já não nos preenche mais, que já não nos satisfaz mais. Então, a gente já começa a questionar determinados pontos. E aí, lá no comecinho, quando o Espírito de Verdade fala, né, da importância de restabelecer todas as coisas, é que a gente chega num momento em que esses pontos, esses ensinamentos já não nos preenchem mais. Você começa fazendo questionamento, você começa fazendo pergunta disso e daquilo, que já quer uma resposta mais profunda. Por quê? Porque o seu entendimento é outro. Então, hoje, por exemplo, se a gente chegar aqui e começar a contar uma historinha para criança, não vai surtir nenhum efeito. Por quê? Porque nós já passamos dessa fase. Né? Então, assim, a gente conta história de criancinha para criancinha. Né? Quando a gente cresce, a gente adquire experiência, adquire conhecimento, né? Aí a coisa já é diferente. Então, meus irmãos, caminhando já para o fim, essa é a Vulgata de São Jerônimo, né? Então, a maioria das religiões tem suas Bíblias traduzidas do latim. Então, nenhuma delas, com exceção daquela de São Jerônimo, e que é da Igreja Católica, todas as outras foram buscadas, foram tiradas do latim, por ser mais fácil a compreensão, o que não aconteceu com a doutrina espírita, que foi ditada diretamente dos espíritos. Então, essa já é uma outra palestra, né? Porque a gente sabe, né, que a doutrina espírita foi ditada pelos espíritos, né? Kardec foi um codificador, então não é correto, acho que todos sabem que não é correto a gente falar que é kardecista, né? Porque Kardec foi simplesmente um instrumento que organizou a doutrina, mas, na verdade, a doutrina é dos espíritos. Kardec só organizou. Então, ditado diretamente dos espíritos. A palavra espiritismo surgiu com a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Existiam na Bíblia somente os fenômenos mediúnicos e não os conceitos que lhes são atribuídos hoje. Então, naquela época, lá dos gregos, dos hebreus, não existia essa palavra espírita, espiritismo. Essa surgiu muito tempo depois. Então, até para a gente entender, né,
porque ela surgiu com Allan Kardec, que deu esse nome por ser uma doutrina dos espíritos. E aí eu termino com um versinho, que eu gosto muito dos versinhos, fala assim: a reencarnação é presente sublime. Você sabe, eu também sei. Nascer, morrer e tornar a nascer. Progredir sempre, tal é a lei. Então, meus irmãos, eu espero ter contribuído um pouco com as informações, né, para a gente saber por que é que nós estamos passando por esses momentos de guerra, de dificuldade, né, que parece que tem, muitas pessoas às vezes falam, né, Jesus tem que voltar de novo, as coisas estão indo tudo para o brejo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite que nada está fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Quem está no comando desta nave, quem está no comando desse navio, é nada mais, nada menos do que o nosso Mestre Jesus. E ele não tem no seu currículo de experiência somente o desenvolvimento da Terra. A espiritualidade fala que ele tem experiência em evolução de outros mundos. E aí a gente fica com aquela fala que às vezes eu até brinco, né? Quais foram as últimas palavras de Jesus? E muita gente fala assim, as últimas palavras de Jesus foi quando ele estava no alto da cruz e ele fala para Deus assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas essas não foram as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus é quando ele se materializa para os apóstolos e ele fala para os apóstolos: eu vou preparar um lugar para vós na casa do Pai. Mas eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Vocês sabem qual é esse fim dos tempos, meus irmãos? O fim dos tempos que Jesus fala é quando nós pudermos caminhar com as nossas próprias pernas sem chance de errar de novo. Sem chance de recair no erro. Aí nós estaremos aptos a deixar a mão de Jesus. Até lá, nós estaremos segurando na mão dele e ele estará conosco até esse momento, o momento de liberdade. Então, a doutrina fala que Jesus não é o governador somente da Terra. Ele é governador daquele planetazinho lá, que está lá no tempo lá da barbárie, no primitivismo, para onde muitos dos nossos irmãos vão ser repatriados, porque não vão poder mais ficar aqui na Terra. E Jesus é governador também de planetas mais evoluídos do que a Terra, que é para onde muitos de nós vão, se um dia deixarmos este planeta aqui. Então, assim, que a gente tenha essa certeza. É o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. E ele falou para nós, deixou muito claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela atenção de vocês.